Tem uma história muito especial que eu quero contar. Fala sobre levar a família e principalmente os filhos a falar de Deus para eles. Meu pai viajava muito por causa do ministério, ele era pastor de uma igreja no interior do Mato Grosso do Sul e ele tinha que ir a cada 2 meses para Belo Horizonte. Então ele fazia uma viagem de aproximadamente 20, 24 horas. E quando eu já cheguei aos 2 anos de idade, ele começou a me levar nessas viagens. E meu pai sempre contava de Deus, sempre teve culto doméstico em casa, isso era uma coisa rotineira em casa. Mas chegou um período em que meu pai sentiu a necessidade de falar de Jesus de uma forma mais clara para que eu compreendesse a salvação e pudesse aceitar Jesus também como meu Salvador. E essas reuniões de ministério que tinham dessa missão que meu pai, né, trabalhava, eles tinham uma chácara, um sítio. E nesse sítio, bom, eu lembro que era muito bonito, um lugar muito bonito, e tinha um morrinho, assim, era um morrinho que o pessoal normalmente ia, sentava e assistia o pôr do sol. E no dia anterior, acabou a luz lá, sempre tinha problema com luz, porque era bem longe da cidade, acabou a luz. Aí meu pai, no dia seguinte, meu pai sentou comigo nesse morrinho, a gente começou a conversar, ele começou a contar, falar de Jesus, e meu pai até brinca, ele falou que foi a melhor pregação que ele já fez para uma criança, né, contando de como Jesus, o mesmo Jesus estava no coração dele entrar no meu, que Jesus era uma pessoa não só, né, não tinha só a característica de uma pessoa, mas ele também era Deus, ele queria morar dentro do meu coração, que apesar de eu ter nascido com uma característica pecadora, né, que vem de Adão, ele explicou isso de uma forma que uma criança entendesse. Aí no final de toda aquela pregação bonita que ele fez, ele olhou para mim e falou assim: então Samuel, você entendeu o que eu falei? Entendi, pai. E você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Eu olhei para ele e falei: não. Ele olhou assustado e falou: mas como não? Ele falou: depois de toda essa pregação maravilhosa que eu fiz e tudo mais, né? Como não? Aí ele perguntou para mim: mas por que, Samuel? Por que você não quer aceitar Jesus? Aí eu olhei para ele e falei assim: é porque Jesus vai sair do teu coração e vai entrar no meu. No entendimento de uma criança, né? Engraçado, porque eu achava que ia acontecer exatamente isso. Ele ia ficar sem Jesus. Eu falei: não quero que ele saia de você, fica com você que por enquanto estou bem, né? Aí ele lembrou do fato do dia passado tinha acabado a energia. E ele falou assim: Samuel, você lembra que acabou a energia ontem à noite? Eu lembro, pai. Você lembra que a gente foi, pegou a velhinha, acendeu? Eu falei: lembro. E você estava com a tua velhinha, não estava? Eu falei: estava, pai. E você chegou com a tua velhinha perto da minha, pôs o pavio perto do meu e a tua vela acendeu, não é verdade? Eu falei: é. Eu falei: a tua vela ficou acesa? Acendeu, pai. E a minha apagou? Não. As duas ficaram com fogo? Foi. Aí ele falou: Jesus é a mesma forma. Jesus, ele tem a capacidade de estar no teu coração assim como ele está no meu. Você entendeu, filho? Entendi. E agora, você quer aceitar Jesus? Aí eu falei: bom, agora eu quero. E aí naquele pôr do sol, meu pai orou comigo, né, de uma forma que uma criança conseguisse aceitar Jesus e entrar no coração. E eu fiz a oração e desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Apesar de ter nascido num lar cristão e ter todo o entendimento de uma pessoa cristã, que precisa de salvação e tudo, eu tenho o marco do dia em que eu nasci de novo. E graças a Deus, por todos esses, mesmo com os erros que meu pai cometeu durante a vida e tudo, ele conseguiu transmitir para mim toda a palavra de Deus, o conhecimento, principalmente naquela faixa etária em que a criança mais absorve as coisas. E eu, pela graça de Deus também, né, não me desviei do Evangelho. Tinha alguns maus momentos, mas nunca desviei, nunca saí da igreja. E hoje eu tenho uma vida, estou servindo a Deus no mesmo lugar que meu pai serve, tempo integral com a minha esposa. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que tudo aquilo que meu pai semeou lá no passado, desde criança, né, com culto doméstico diário em casa, até uma certa idade, depois era o culto semanal, aquilo fixou no meu coração e as lembranças que eu tenho, não só da Bíblia, mas do cotidiano, são principalmente esse tempo que eu passava com meus pais.